Pronto, mais 3 minutinhos. O meu nome é Miguel Oliveira, aquele é o meu e-mail, por acaso precisarem de me contatar. Eu vou ser o vosso professor de projeto em sistemas de automação nas primeiras 3 aulas. Isto é uma cadeira distribuída por vários docentes. Estou a falar da componente teórico-prática, estas aulas de quarta-feira de manhã. Portanto, nesta componente teórico-prática há vários professores, cada um vai ter um módulo de 3 aulas. Eu dou o primeiro módulo de 3 aulas, 3 semanas, e depois outros professores seguirão. Esta cadeira é uma cadeira, como diz o nome, sobretudo de projeto, portanto, a componente principal é um projeto que vocês vão fazer nas aulas práticas. Cada um tem turmas atribuídas e cada turma tem um projeto diferente. Deixem-me fazer aqui a apresentação da cadeira com algumas coisas que podem ser importantes. Ora, onde é que está aqui o presentation? Slideshow. Ok, então, portanto, como eu dizia, a componente TP há 5 módulos formativos e há vários docentes que asseguram cada um dos módulos da parte teórico-prática. Este módulo em particular é o primeiro de todos e é sobre programação. Em 3 aulas não dá para fazer muito, portanto, o que vamos fazer, eu já vos vou mostrar mais à frente, é um pequeno jogo, um programa para jogar um pequeno jogo. Portanto, este módulo agora, estas primeiras semanas, só vão focar sobretudo em programação e MATLAB. Okay? Portanto, na componente prática, nas turmas vão-se formar grupos, portanto, é um projeto em grupo, e vocês vão ter um tema por turma. Certamente já escolheram a turma e o tema, ou a turma em função do horário ou do tema, não sei o que é que fizeram, mas terão um tema e um professor diferente em cada turma prática. E a avaliação desta cadeira tem 2 componentes principais. A avaliação teórico-prática, desta da aula de quarta-feira de manhã, que é sobretudo através de uma prova escrita com peso de 25% no final do ano, okay? Portanto, um exame, um teste normal, escrito. E depois tem uma componente prática, que é a tal de projeto, que é baseada em 2 momentos de avaliação.
e isso vale 75%. Portanto, são previstas 14, 15 semanas de aulas práticas e TPs. Portanto, as aulas teórico-práticas são orientadas no modelo de case-based learning. Portanto, a ideia aqui é ter um caso de estudo e trabalhar para tentar fazer esse mini projeto, esse mini caso de estudo. Portanto, a duração é 3 semanas, como eu vos tinha dito. E a ideia não é que vocês estejam aqui passivamente a ver as aulas, é que também participem, nomeadamente fazendo coisas. E já vos vou dar ideias de como podem fazê-lo. Portanto, vocês devem trazer os computadores pessoais, com um lá instalado, pelo menos nas minhas aulas TPs, depois nas outras isto pode variar ligeiramente, mas em muitas delas sim é preciso fazer uma atual para as aulas TP. Eventualmente, outras coisas são usadas, nas minhas aulas não, eventualmente noutras sim. Nas aulas práticas, a ideia é, sobretudo, acompanhar, orientar os alunos no desenvolvimento de projetos. E aí, a metodologia é mais project-based learning, portanto, vocês estão sempre em grupo e estão a tentar fazer, a cumprir os objetivos que definiram e a fazer o projeto. O módulo 1 sou eu, programação de sistemas automáticos. Depois vão ter o professor César Vasquez, instrumentação e sensores. O professor Jorge Ferreira, modulação, simulação e controle de sistemas de atuação. Depois, no módulo 4, tem o professor Zé Paulo Santos com supervisão, controle remoto e equipamentos industriais. E, finalmente, o módulo 5 é sobre visão do computador, com o professor Vítor Santos. Em relação à avaliação prática, portanto, no e-learning da cadeira há lá um documento PDF com tudo bem detalhado, portanto, eu acho que vocês devem lê-lo com calma, mas o sumário é este. Há então 2 momentos de avaliação, o A1 e o A2. O A1 é a apresentação intermédia, feita alguns a meio do semestre, tipicamente na semana, são 14 semanas na semana 7, e depois a apresentação final. A apresentação intermédia normalmente é feita na turma prática, portanto só com os colegas da turma prática ao lado, enquanto que a final é feita para todos os colegas de PSA, portanto é uma apresentação mais global. Os pesos relativos são 20%, 80%, e estes 100% são os tais 75% do total da disciplina. Okay? Depois, a avaliação da apresentação final tem estas componentes, portanto, em 40% da A2 tem aqui estes componentes, que é a apresentação de Lisboa, um relatório que vocês têm que fazer, uma demonstração que podem fazer, e a avaliação dos pares, do que é que acham que o outro grupo fez. Ok? Este pormenor é importante. Portanto, como eu vos disse, vocês vão ter um teste no final. Tipicamente, o teste tem 20 perguntas, porque são 5 módulos, 4 perguntas por módulo, isto no exame final. E em algumas componentes, alguns módulos de teórica ou prática, vocês podem, se quiserem, fazer um mini trabalho, de maneira a ter já alguma cotação numa das perguntas. Por exemplo, imaginem que vocês agora vão fazer um trabalho nestas 3 semanas e no final têm 70%. Vocês podem chegar ao exame final e numa das 4 perguntas correspondentes à programação, a este módulo, vocês podem não responder e, em vez de ter 0, ter 70% nessa cotação. Ok? Portanto, deixa-me ver se me está a falhar aqui alguma coisa. Isto é opcional, sim, só fazem se quiserem. E é opcional também para os professores, porque há alguns módulos que não têm isto. Neste caso, programação tem, eu já vos vou explicar como é que funciona. Portanto, okay. Portanto, basicamente a ideia é usar como crédito no final. No entanto, vocês podem ter os 70%, imaginem que chegam ao exame e têm realmente 70% que fizeram neste módulo teórico ou prático. Chegam ao exame e as 4 perguntas que vos surgem, vocês têm a certeza que elas estão que as sabem responder. Podem responder a todas, deitam fora o crédito e têm 100% em tudo. Tudo bem. Portanto, isto é módulo a módulo e cada docente da componente teórica ou prática no início deve dizer como é que isto funciona no caso dele. Eu já vou explicar como é que funciona no meu caso. E acho que é tudo em termos de apresentação da OCE. Alguma questão? Não? Ok. Então, próximo. Na parte, portanto, no e-learning vocês já devem ter alguma informação, nomeadamente aquela informação sobre as regras, e também pastas específicas para cada um dos projetos. Se os professores as criarem, porque é necessário partilhar fecheiros. Eu, por exemplo, ainda não criei. Mas há aqui uma componente das aulas de TP. Portanto, se vocês forem às aulas de TP, eu já criei
estas coisas. Portanto, link para Zoom para a sessão das aulas da turma TP1 e da turma TP2 e o repositório GitHub. Começamos pelo Zoom. Nós vamos usar o Zoom em simultâneo com a aula. Porquê? Porque podemos gravá-la e depois eu partilho com vocês, já se vocês queiram rever ou vos ajudo para alguma coisa, por exemplo, para estudar para o exame, ou mesmo para preparar o trabalho prático, se quiserem fazer. E por outra razão também é que eu, por acaso, vocês foram os primeiros a chegar, mas de um lado do Zoom, eu não sei, vocês conseguem ver para ali? Não. Estou a ver aqui. Pois, mas se não houvesse Zoom, não conseguiam ver. Portanto, o Zoom também ajuda nestas salas grandes a conseguir, os alunos que estão lá ao fundo, ler o que está ali no projetor. A sessão está a ser gravada, ok? Mas não há caras, é só mesmo a minha voz, para quando eu estiver a explicar alguma coisa, ficar no vídeo. E eu estou sempre a partilhar o ecrã, portanto também aparece o ecrã no vídeo. Mais coisas. Ok, portanto, o que eu convido é, vocês podem já ligar à sessão Zoom, os vistos há colegas que já lá estão. Eu também já lá estou e já estou a partilhar este ecrã. Eu estou no Zoom da TP1, claro. Depois há aqui o link para o repositório GitHub, que é onde eu ponho normalmente o material. Portanto, eu não ponho material no e-learning, quer dizer, algum ponho, mas a maioria dele coloco normalmente aqui. Posso pôr isto aqui assim. E então, isto é um repositório GitHub, que é uma forma de armazenar programas, ou código, na verdade. Quando nós estamos a fazer desenvolvimento de software, convém armazenarmos o software que estamos a desenvolver, não no nosso computador, mas na cloud, e com ferramentas específicas, nomeadamente o GitHub e por aí fora. Este é um exemplo, e eu uso isto também para vocês se habituarem a este tipo de plataformas, ok? O GitHub serve não só para guardar ficheiros, como também para fazer controle de versões. O controle de versões é, ao fim e ao cabo, conseguir gerir a forma como várias pessoas podem estar a contribuir para um código comum. E isso faz-se, ao fim e ao cabo, guardando todas as alterações que são feitas desde o início do tempo, desde o início que o software foi criado, até o momento presente. E sendo possível voltar atrás em todos os casos. Portanto, isto é uma espécie de gravador XPTO, um gravador super, mas também permite, por exemplo, ferramentas de gestão de projeto. E eu, por exemplo, na minha turma prática, eu vou pedir às pessoas para usarem estas ferramentas. Por exemplo, se vocês aqui criarem, vocês podem criar o que se chama issues. Os issues são tipo tickets. E, por exemplo, vocês podem dizer aqui no new issue várias coisas. Imaginem que estão a fazer um projeto qualquer. Então, e o projeto é sobre culinária, pode ser? Então, eu vou fazer aqui, estudar a influência das batatas na sopa. Okay? Isto é um exemplo espetacular, não é? No issue tem um título, depois eu aqui vou ler o livro tal, sobre isto. E depois, vocês aqui, dependendo das pessoas que estão aqui, normalmente o repositório há de ser para o vosso grupo inteiro, vocês podem então escolher a pessoa que querem que faça isto, neste caso só eu é que estou neste repositório, portanto teria que ser eu a fazer isto, e podem pôr também labels neste issue, para depois ele ser mais facilmente encontrado. Por exemplo, neste caso há de ser um enhancement, uma melhoria. Quando vocês criam um issue, depois ele fica gravado. Isto é como se fosse um ticket, quando vocês criam um ticket, sei lá, numa qualquer plataforma de apoio ao cliente, vocês depois podem dizer, passado um tempo, imaginem que depois resolvem o problema e dizem, já li o livro, ponto, as batatas são boas, qualquer coisa do género, ok? Portanto, vocês podem, ao fim e ao cabo, primeiro criar uma tarefa, depois fazê-la e depois de fazer a tarefa, explicar porque é que ela está resolvida e fechar o issue. No final, tudo isto fica gravado e vocês ficam com uma lista de assuntos que foram falados para este tipo de software, para este projeto em específico, e conseguem com isso gerir, de certa forma, o vosso trabalho. A ideia é que vocês com isto conseguem, por exemplo, eu na minha turma prática, o que vou pedir é que as pessoas criem um conjunto de issues que têm a ver com as tarefas que planearam fazer ao longo do semestre. E os issues também podem ter associadas milestones, portanto as milestones são balizas temporais, e nós queremos fazer isto até abril, e depois aquilo até não sei quantos. Para vos dar uma noção de projetos que podem usar, de projetos que usam isto, vou-vos mostrar aqui um meu. Portanto, este projeto já não tem nada a ver com PSA, é um projeto de investigação que eu estou a fazer e, portanto, este é o código, e se vocês forem aos issues, okay? Neste momento há 72 que estão abertos, 842 fechados, e eu consigo ver aqui, talvez este projeto já começou em 2019, mais 5 ou 6 anos,
eu consigo ver aqui tudo o que foi feito desde o início, ok? Mais ainda, imaginem, ok, portanto, isto são os issues, por exemplo, deixa-me ver se eu encontro aqui algum interessante. Olha aqui, este aqui tem 21 comentários, portanto deve ser interessante. E daí não, talvez não. Blá, blá, blá. Por exemplo, este. Já não me lembro o que é que este faz. Então, estava a tentar criar um script para recalcular as poses de um padrão. Este é o meu aluno Diogo, que disse que ia tentar fazer isto, de certa forma. Depois eu respondi de outra forma, depois o Bruno contribuiu. Ou seja, há aqui uma discussão, toda a gente a contribuir, toda a gente a ajudar, e no final, depois disto ficar feito, alguém fechou o lixo a dizer, ok, está feito. Okay? Portanto, isto é uma boa forma de vocês se organizarem. Isto está sempre na web, portanto, podem usar no telemóvel, no tablet, no computador, é indiferente. E é muito interessante. Mais do que guardar estes issues, vocês depois também podem criar uma vista de projeto que vos mostra 3 colunas ou 4. Por exemplo, a coluna mais à esquerda é o wishlist, ou seja, o que é que nós gostaríamos de ter para uma segunda versão. A coluna 48 é o to-do, ou seja, o que é que está por fazer, o que é que está em progresso e o que é que já está feito. Nós podemos, por exemplo, fazer qualquer coisa e depois só arrastamos um cartão de um lado para o outro para dizer que já está feito, qualquer coisa do género. Portanto, isto é muito interessante, eu recomendava-vos a explorar e, ao fim e ao cabo, guardar o material deste módulo de programação no GitHub ao fim e ao cabo, uma forma de tentar aliciar-vos, convidar-vos a começar a usar o GitHub. Neste caso, este repositório em particular, vocês só são leitores, portanto, vocês só vão poder ver, mas podem fazer o login no GitHub e usar o vosso próprio repositório, por exemplo, para guardar o código que vão desenvolver para aqui. Ok? Pronto, isto sobre o GitHub em geral. Sobre as aulas deste módulo, nós temos 3 aulas, portanto, estou aqui já as 3 aulas. O que temos aqui é uma espécie de enunciado, ok? Eu nunca sou muito certo com os enunciados, depois começo a fazer outras coisas a meio da aula, vai dependendo, mas basicamente isto digamos, são as linhas gerais daquilo que queremos fazer. Hoje é, ao fim e ao cabo, iniciação à programação. E como eu vos disse, neste módulo em particular, nós temos um objetivo que pode contar até um valor na componente do exame. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? Daqui a 3 aulas que me mostrassem para a avaliação e depois para isso contar. Eu queria que vocês fizessem, era um jogo. Um jogo deste género. Imaginem que... Só tenho uma caneta preta, por favor. Tenho só procurar uma caneta preta. Imaginem que nós temos o que eu chamo, podemos escolher o XY, por exemplo. Tipicamente eu defino o XY aqui no centro. Okay? XY, portanto, uma espécie de espaço a 2 dimensões com 10 de largura e altura, qualquer coisa do género. E que temos vários jogadores que são não mais do que pontos, vamos dizer que está aqui o Miguel e está aqui o Pedro, que são mais do que pontos que podem andar. Ou seja, o jogo tem um conjunto de interações, há de haver um ciclo. A cada ciclo, cada jogador pode decidir quando é que quer ir. E pode, por exemplo, o Miguel, quando passar uma interação, pode dizer: eu estou na posição, o Newton há de ser menos qualquer coisa, e o X também menos qualquer coisa, e quero andar mais um bocadinho. Obviamente que eu não posso fazer, se chama o board nos jogos de computador, não é? Eu não posso saltar para aqui, e eu terei que andar só um bocadinho em relação ao sítio onde estou. Portanto, eu posso fazer muito, andar para aqui, ou para aqui, ou para aqui, ou para aqui. Portanto, eu vou andando, quer dizer, que tenho uma velocidade máxima aqui ao pé. E o Pedro fará a mesma coisa, também de um lado para o outro aqui na área. E vamos por aqui mais um exemplo aqui. Ok? O que vai acontecer é que, eu uso esta mnemónica, vocês certamente conhecem o RGB. RGB quer dizer Red, Green, Blue, não é? Isto vem do computador, ou da forma como se usam as cores em computador, RGB. Então vamos dizer que os jogadores vão ser de cores diferentes. Por exemplo, a Rita é azul, o Pedro há de ser vermelho, e eu sou verde, em vez de dizer que eu sou de Sport, mas foi o que peguei agora. Ok? Portanto, os jogadores têm cores. Aqui eu chamo equipas. Okay? Cada jogador tem uma cor, tem uma equipa,
E nós sabemos, então, são as regras do jogo, que os jogadores da equipa vermelha têm que caçar. Por acaso esqueci de dizer como é que se chama este jogo. Portanto, o jogo chama-se Team Hunt, portanto, caçar em equipa. Ok? Portanto, os jogadores da equipa vermelha têm que caçar os jogadores da equipa verde, os jogadores da equipa verde terão de caçar os jogadores da equipa azul e os jogadores da equipa azul terão de caçar os jogadores da equipa vermelha. Ok? Portanto, há aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca de objetivos contrários. Por exemplo, se eu for a Rita, eu tenho que apanhar o Pedro, mas ao mesmo tempo tenho que fugir o Miguel. A Rita que é azul, não é? Enquanto se eu for Miguel, eu sou verde, estou atrás da Rita, mas tenho ao mesmo tempo fugir do Pedro. Quem é que ganha no final? Isto não há só um jogador por equipa, pode haver vários, pois isto é configurável, e ganha quem conseguir primeiro caçar as suas presas. Ou seja, sempre que for Miguel e apanhar a Rita, já não há mais jogadores azuis, quer dizer que eu ganhei. Okay? Portanto, isto vai tudo ser feito com um programa. É um programa que joga com ele próprio. Vocês devem fazer um programa por grupo. Então, vocês vão ter um programa com muitas coisas comuns. Fazer a arena. Digamos, a parte do código que faz os jogadores aparecerem e desenhá-los. A parte do código que consegue perceber se o jogo já acabou. Todas essas coisas são comuns a toda a gente. Mas depois, vocês vão fazer grupos de 3 ou 4, 3, sobretudo 3, ou menos que isso, e cada elemento do grupo pode fazer uma espécie de inteligência para o movimento para si. Por exemplo, imaginem que eu sou o Pedro. Eu, se for o Pedro, eu tenho várias opções. Eu posso, simplesmente, optar por ser muito agressivo e por ser o Pedro vermelho, vou andar sempre atrás do verde, que é o Miguel. Portanto, eu posso só, por simplesmente dizer, deixa o Miguel. Está ali, não vou para ali. Independentemente da Rita já estar a caminho de mim e apanhar, ou então posso ser mais cauteloso e dizer assim, olha, eu vou só fugir e os meus companheiros podem nos verdes. Portanto, há várias estratégias de movimento que vocês podem adotar e depois estratégias combinadas entre os jogadores, não é? Para, para ter um sucesso ou não. Portanto, vocês com isto conseguem ser bons ou maus jogadores. Por exemplo, outra coisa que podem tentar fazer na inteligência de movimento. Imaginem que há um jogador verde chamado João. Ok? O Pedro pode perceber que está aqui o Miguel e o João, pode pensar qualquer um dos dois e decidir, vou atrás do Miguel. É capaz de ser muito inteligente, porque o João está mais perto. Okay? Portanto, uma das coisas também pode ser perceber qual é a presa, eu chamo-lhe presa, eu chamo-lhes Hunter. Hunter e Prey. Portanto, as presas e os caçadores. Ou seja, sendo o Pedro, sou o caçador do João e o Miguel, e se calhar é melhor escolher o João porque é a presa mais próxima. Pronto, e por aí fora, há várias coisas a fazer, várias inteligências e essas inteligências. Então, o que se pretende mesmo no final é que cada elemento do grupo faça uma equipa diferente, que é para depois dizer quem é os colegas. Okay? Depois podem fazer jogos, até podem fazer uma estatística dos jogos. No final, se eu vir estas coisas a funcionar, e depois há critérios de avaliação, eu vou-vos mostrar no final, já tenho algumas, ainda vou com mais outros, tem 100% e tem um valor na nota. Okay? Vou mostrar o jogo a funcionar. Então, o jogo a funcionar, está aqui um exemplo. Isto fica muito lento com o zoom. Eu passo com o zoom. Ok. Então, aqui diz IT igual a 1, quer dizer que é a iteração 1. Eu na iteração 1 mandei o TACIET, que é para darmos o ajustadores. Então temos aqui várias pessoas. Na verdade temos 3 verdes, 3 vermelhos e 3 azuis. E quando eu carregar no Enter, isto vai começar a jogar. Ok? Sempre que... O que é caçar? É estar sempre próximo. Portanto, vocês conseguem ver que quando um jogador, se o Pedro chegar dentro de um certo raio de proximidade do João, quer dizer que caçou o João e o João morre e fica quieto e fica mais escuro na arena. Ok? E o jogo segue por aí fora até que alguma das equipas tenha desaparecido e quem ganha nesse caso é a equipa caçadora. Eu aqui já tenho uma coisa um bocado complicada, já tenho vários comportamentos misturados. Nomeadamente, eles estão quase todos a tentar fugir. O que acontece quando eles fogem para fora da arena, que é para fora daquela linha tracejada, é que são colocados aleatoriamente numa posição do meio. Ok? Portanto, quando eles saem fora,
o jogo, o árbitro do jogo, põe-nos automaticamente no meio. Estão a ver ali que o Vasco e a Joana já morreram. Portanto, o Vasco era azul, mas já está azul escuro, quer dizer que já morreu, já não se está a mexer por causa de estar morto. E depois anda toda a gente a fugir, ninguém consegue caçar ninguém, porque anda toda a gente, são todos uns modricas, basicamente. O jogo também pode acabar por tempo, eventualmente, se isto empancar aqui, nós contamos um minuto e no final do minuto vemos quem é que tem mais pontuação, quem é que caçou mais jogadores. Mas eu vou agora, por exemplo, colocar, eu tenho aqui o Create Players, que é onde eu crio a minha lista de jogadores, e eu tenho vários tipos de comportamento de caça, ou de caça ou de fuga. Portanto, eu vou pôr o Hunt Any, que é, escolhe um qualquer para andares atrás, em vez de eu pôr os meus jogadores a caçar, eu vou pôr os meus jogadores só, basicamente, a tentarem, em vez de estarem a fugir, vou pô-los a caçar. Ok? Eu acho que agora já devo ter caçadores suficientes, malta com atitude suficiente para este jogo acabar. Ok, novo jogo, agora com comportamentos diferentes. Eu não sei, não estive a anotar quais foram os jogadores que eu mexi, mas se vocês agora repararem, devem vê-los a andar muito mais atrás das suas presas. Okay? O Acácio já foi, o David também, e o Ricardo também já foi, então os que ganharam foram os azuis, porque os vermelhos foram todos mortos, ok? Pronto, e a ideia é construir este jogo e mostrarem esse jogo do vosso lado. O que eu vou fazer durante as primeiras 2 aulas é tentar-vos ensinar aquilo que vocês precisam de saber, e posso-vos dizer um segredo, o que vocês precisam de saber tem a ver com programação, e por isso é que estamos a fazer este jogo, mas a ideia é ter o mote deste jogo para ir aprendendo programação. Então eu vou tentar-vos ensinar aquilo que vocês precisam, para criarem este jogo. E depois, na terceira aula, vocês têm algum tempo ainda para tentar terminar. Vão ter que trabalhar em casa, claro, se quiserem. Mas vão ter algum tempo para tentar terminar, nomeadamente a primeira meia hora ou coisa do género. E depois mostram-me o jogo, têm a nota e acabou o módulo da cadeira. Alguma dúvida? Não? Ok. Então, eu acho que agora podemos focar-nos em começar mesmo com o tema desta aula, ainda assim já passou meia hora, que é aprender um bocado de programação e começar pelo mais básico, claro. Então, deixem-me só orientar-me aqui no caminho. Ok. 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 Então, iniciação à programação. Nós vamos usar o MATLAB, como já viram, e a primeira coisa a fazer quando nós instalamos o MATLAB e começamos a correr um programa é criar, claro, uma pasta onde colocar as coisas. Neste caso, eu tenho uma pasta que é o PTP 2425, eu posso abrir aqui até esta pasta para vocês verem. Ok? E cá dentro tenho o README, que é onde está, ao fim e ao cabo, esta informação, é onde está este texto. E depois a aula 1. Na aula 1, neste momento, só há um README que diz, na verdade, este é que é o texto da aula 1. Portanto, este é que é o texto aqui da aula 1 de Iniciação à Programação. Bom dia. Já está um bocado tarde, você. Pois. Ok, depois, nós para programarmos, temos que criar um fecheiro. Portanto, a primeira coisa a fazer há de ser criar um fecheiro. Nós podemos ir aqui ao Home e fazemos New. E criamos um novo script, ok? Portanto, um script é um conjunto de instruções de MATLAB que nós podemos escrever aqui então no script e que depois, quando carregamos nesta setinha aqui, play, run, são executadas em sequência. Uma nota acerca da forma como vocês podem, digamos, organizar o MATLAB. Veja, é um MATLAB muito desorganizado. Por exemplo, vocês gostam muito de fazer coisas deste género. Assim. O que acontece quando vocês fazem isto é que quando vocês tiverem muitas linhas de código aqui no vosso script, que agora está toda branca, vocês vão perder capacidade de ver. Portanto, o espaço mais valioso é o vertical e não o horizontal. Por isso é que eu normalmente ponho o comando window aqui à direita. E recomendo que o façam também. Porque vocês têm que ver muito código. Vocês não podem ver só um bocadinho de código. Faz muita impressão quando vocês parece que estão a espreitar para um buraco de uma fechadura para o código. E isso é impossível ser um programador se só conseguirem programar tipo, a ver as coisas assim de cada vez. Okay? Pronto, então um bom programador deve ter uma boa vista sobre o código. Mas a primeira coisa a fazer é então criar um fecheiro e depois gravá-lo. Okay? Portanto, vamos imediatamente guardar aqui um fecheiro e eu vou chamar a isto o TP1 porque é a turma prática 1. Okay? Ora,
Quando nós, em MATLAB, para criar uma variável, nós podemos fazer, portanto, aqui no comando window é como se fosse uma máquina calculadora. Eu posso escrever coisas do género 6 mais 5. Ok, 11. Ou posso dizer que A igual a 4, que é uma variável, e que B é igual a 1, que é outra, desculpa, B igual a 1, que é outra, e que C igual a mais B. Okay? O que eu estive a fazer foi escrever instruções, como se tivesse uma máquina calculadora à direita, no chamado comando window, mas estas instruções não ficaram memorizadas, ficaram no histórico. Mas se eu quiser correr a sequência delas outra vez, já não consigo. Por isso é que nós fazemos um script de instruções. Okay? Portanto, eu posso aqui criar uma variável, por exemplo, A igual a 3, B igual a 5, C igual a A mais B. Okay? Para correr este script, o que eu tenho que fazer é ir ao editor e carregar no run. Ou então carregar no F5, que é o atalho. Ou seja, eu para ganhar este espaço cinzento que está aqui, para não ter que estar sempre a ver isto, eu nunca vou usar isto, basicamente carrego no F5. E ele mostra-me aqui a execução do script. Ok? Pronto, já tenho o script executado, já tive os resultados. Eu posso agora, por exemplo, correr o script outra vez. Se eu carregar outra vez no F5, eu volto a ter aqui. Reparem que isto foi o resultado da primeira execução, isto foi o resultado da segunda. Grande confusão, não? Está tudo junto, tudo misturado. Portanto, uma das coisas que dava jeito é fazer, antes de começar a fazer o que quer que seja no script, um CLC. O que é que faz o CLC? Limpa o ecrã. Se eu agora carregar no F5, ele primeiro limpa o ecrã e depois a única coisa que eu vejo no ecrã é o resultado da execução desta execução do script e não de execuções passadas. Outra coisa que se deve fazer é limpar a memória. Por exemplo, imaginem aqui que eu faço aqui D igual a 8. Se eu correr este script, a variável D ainda existe, porque a memória não foi limpa. Portanto, é um bocado estranho nós estamos a correr um programa com variáveis que nós criamos e mais outras que alguém criou antes, pode ter sido há 2, 3 horas ou há um dia atrás, desde que o MATLAB esteja sempre ligado. Portanto, para eu ter a certeza que as únicas variáveis que existem em memória são aquelas que eu estou a criar agora, eu vou limpar todas as variáveis. Clear all. Clears all variables. Ok? Clears screen. Oops. Screen. Ok? Portanto, isto são as tais boas práticas. Sempre que nós começamos com um script, fazemos sempre o CLC, o clear all. E também, como vamos criar figuras, não agora, mas na próxima aula, também fazemos sempre um close all. Portanto, isto são as 3 instruções que eu escrevo sempre. Closes all open figures. Isto são as 3 instruções que eu ponho sempre quando começo a fazer o script de MATLAB, nunca falha. Depois podem eventualmente pôr um cabeçalho com o autor, a data, essas coisas já são mais opcionais. Isso aí, vocês podem procurar na net um bom exemplo de cabeçalho. Pronto, agora, em termos do que... Deixa-me só puxar o MATLAB para cima, ok? E agora... Ok, MATLAB Help. A configuração do layout do MATLAB, ao fim e ao cabo, é esta parte de tentar pôr o comando window à direita e as coisas à esquerda. Vocês podem também, eu nunca uso isso, mas vocês podem ver a lista de variáveis, que isso está no... Eu como nunca uso, nunca sei onde é que isso está. Estará no home. Não sei onde é que está. Eu nunca uso isso, nunca mostro isso. Mas, e porquê é que nunca mostro? Porque eu tenho um comando em MATLAB que me consegue ver as variáveis, que é o comando whos. Se eu escrever whos, ele mostra-me todas as variáveis que existem neste momento e qual é o tamanho e o tipo delas. Okay? Por isso é que eu nunca mostro as variáveis aqui. Pronto, se eu correr agora esta instrução, já tenho então isto feito. Agora, próximo, aqui no nosso exemplo. Ok, boas práticas, variáveis e tipos de inicialização. Ok, as variáveis, numa qualquer linguagem de programação, têm um tipo. O que é o tipo? Um tipo define o tipo de representação que está a ser feito para essa variável. Ou seja, uma variável pode ser textual, um conjunto de caracteres de texto, e nesse caso chama-se uma string, ou em MATLAB chama-se, acho que também é string em MATLAB. MATLAB tem sempre nomes diferentes, só para chatear. Chama-se uma string, que é um pedaço de texto. E depois pode ser vários tipos de números. Pode ser um número, o mais simples de todos, é uma representação binária, ou seja, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. O MATLAB chama isso logical. Chama isso logical. A malta, da próxima vez, quem quiser chegar mais de 20 minutos, não deixe entrar, ok?
É tarde demais. Ok, então tipos de variáveis. Nós podemos ter o tipo logical, que é 0 ou 1, ou se quiserem, false barra true. Depois podemos ter também o tipo string, que ao fim e ao cabo é um conjunto de texto, conjunto de caracteres, que ao fim e ao cabo é texto, ok? Teto é texto. E depois podemos ter representações numéricas, mas mesmo essas também variam. Eu posso ter representação de números inteiros, ok? Só números sem decimais, sem casas decimais. Nesse caso eu estou a falar de integers. Os integers, tipicamente temos que dizer quantos são os bits que queremos. Pode ser int 8. O int 8 é um tipo de variável que ao fim e ao cabo, eu vou pôr antes o int 8. Quando é U quer dizer unsigned, quer dizer que não há sinal. Depois o int quer dizer inteiro. E finalmente o 8 quer dizer 8 bits. 8 bits quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quiser 2 levantado a 8, isto tem a ver com números binários. Com 8. Isto dá 256. Ou seja, eu terei valores possíveis para aquela variável que seja do tipo int 8, os valores 0, 1, 2 e por aí fora, até chegar a 255, o que equivale a 256 valores diferentes. Porquê é que começa em 0 e vai para a frente? Porque é unsigned, porque tem 1. Se fosse só int 8, seriam 256 valores, mas distribuídos entre o negativo e o positivo. Seria menos 127 até 128. Portanto, com isto, outro tipo de variável há de ser o 8 bits, e o inteiro, e depois a mais comum de todas é o double, que são, ao fim e ao cabo, números reais. Reais de menos infinito a mais infinito. Ok? Pronto, isto são os tipos de variáveis. Então dizem vocês, mas espera lá, mas eu aqui não tive que definir o tipo. Pois não, porque o MATLAB é uma linguagem que não se chama strongly typed, ou seja, há linguagens em que eu preciso de dizer esta variável vai ser deste tipo. No caso do MATLAB, ele usa um conjunto de regras para, quando nós não dizemos o tipo, ele derivar o tipo. Basicamente, as regras são muito simples, que é, se eu não digo nada, é porque é um double. Ok? Portanto, se vocês virem aqui, se eu fizer o whose, outra vez, vocês podem ver que eu neste momento só tenho 3 variáveis. E se virem aqui a classe delas, são todas do tipo double. Okay? Eu podia fazer aqui uma terceira variável, por exemplo, D igual a o int 8 e ponho lá dentro um 7. Se eu correr isto agora, até podia fazer o whose no final. Eu já sei que o D é do tipo o int 8. Ok? Portanto, as variáveis podem ter vários tipos e isto é crucial entender isto porque quando nós estamos a programar, basicamente programar não é mais do que organizar a informação de uma certa maneira, quer dizer, pôr a informação em variáveis, e depois processar essas variáveis, quer dizer, fazer contas com elas para gerar nova informação. Quer dizer, colocar outra informação noutras variáveis. Ou alterar a informação que já está em algumas variáveis. Portanto, por exemplo, aqui, para programar, ok, variáveis já falei, a inicialização em MATLAB é muito fácil, é só dizer A igual a qualquer coisa e já temos uma variável. Depois, estruturas de controle que não está aqui, ou seja, portanto, isto aqui serão tipos de variáveis, portanto eu vou pôr aqui, se calhar, uma secção a dizer que isto são os tipos de variáveis. Depois, estruturas de controle. Ok, eu não sei, atenção, eu sei que vocês já passaram por algumas destas coisas, portanto podem ser repetidas. De qualquer forma, como é só uma aula de introdução, não acho que seja muito grave se estiver a repetir alguma coisa, fica mais consolidado. Estruturas de controle são formas que nós temos no código, usando palavras reservadas, de, por exemplo, fazer repetições ou testes. O mais fácil é dizer assim, o A é igual a 7. Então eu agora posso dizer assim, se o A for maior do que 3, então eu vou, quer dizer display, vou escrever um texto que diz assim, A é maior que 3. Caso contrário, vou escrever um texto a dizer A é menor ou igual a 3. Ok? Se eu correr este,
ele diz-me aqui, o A é maior que 3. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a usar uma estrutura de controle que é uma condição, um if, que me vê se alguma coisa é verdade ou falsa. Portanto, o if, o que tem que ter aqui é uma condição. É alguma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. Neste caso, o A é maior que 3 e, portanto, é verdadeiro. O if é uma das formas de usar, é uma das estruturas de controle. Depois vocês podem ter repetições. Normalmente este if chama-se testes ou condições. Depois podem ter repetições. O que é que são repetições? Imaginem que vocês querem, por exemplo, repetir uma contagem qualquer. Ou seja, imaginem que tem uma variável b, começa em 1. Vamos dizer que queremos construir um texto, por exemplo. Construir um texto cheio de letras. Ok? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter a minha variável texto, que primeiro vai começar sem nada. Ok? Isto chama-se, ao fim e ao cabo, uma inicialização da variável. Depois, o que é que eu quero? Eu quero, numa primeira iteração, juntar ao texto, e isso pode-se fazer assim. Eu vou dizer que o texto era, abrir parênteses retos, quer dizer que eu estou a juntar o texto com mais alguma coisa, portanto, era o que ele já era, mais, por exemplo, a variável A, ok? E depois vou fazer outra vez isso, e depois vou fazer outra vez isso, e depois outra vez isso, e depois outra vez isso. Ou seja, vou fazer isto 5 vezes. Se eu fizer isso, o que é que vocês acham que no final vai ter a variável texto? Quando... Alguém faz ideia? Não. Vamos ver. Tem 5 A's. Então eu 5 vezes coloquei ao que já valia a variável texto, mais um A. Ok? E não tem nada que saber, é só fazer tantas vezes quantas quiser. E se eu quiser fazer 500 vezes? Vou pôr aqui 500 linhas? Não faz muito sentido. Portanto, daí a necessidade de usar ciclos ou repetições. Portanto, ciclos ou repetições são formas também, estruturas de controle, em que eu num programa consigo fazer uma coisa repetidamente. Podem não ser repetições absolutamente iguais, podem ser só várias iterações de um processo que até vai alterando ao longo das iterações. Neste caso são exatamente iguais, portanto o que eu teria que fazer era qualquer coisa deste género. Eu vou começar por pôr o texto sem nada, ou seja, basicamente estou a reinicializar a variável, e depois faço assim, for i é uma variável de iteração, igual a 1 até 5, portanto este i vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, e o que é que eu vou fazer em cada iteração? Vou fazer aquilo que estava ali. Portanto, basicamente eu vou repetir aquela instrução 5 vezes. Ok? No final desta repetição, vou voltar a escrever a palavra texto. Portanto, vai aparecer 2 vezes a palavra texto, e como a parte de cima é equivalente à de baixo, aparece exatamente a mesma coisa. Ok? Também acho que não há aqui grande dificuldade. Há outra forma de fazer um ciclo. Eu também posso fazê-la aqui. Vou fazer um ciclo. Vou fazer um ciclo com while. Portanto, enquanto que o for é do género desde aqui até ali, ou seja, desde o i igual a 5 até o i igual a 1 até o i igual a 5, o for define ao fim e ao cabo as coisas, o while é diferente. É, enquanto isto for verdade, continua a fazer sem parar. Então eu posso transformar isto num while. Enquanto o i for menor do que 6, while não é while, ok? Eu vou fazer isto. E eu tenho que dizer aqui que o i começa por ser 1. Ok? Portanto, imaginem, o i é igual a 1. E depois, enquanto o i for menor que 6, continua a pôr a variável texto. Acham que assim vai funcionar? Acham que esta terceira opção com o while também me vai mostrar este aqui há de ser, vou pôr aqui. Terceira opção com o while. Acham que assim isto vai funcionar? Porquê? Está num ciclo repetitivo e vai sempre ser igual a 1. Sim, repetitivo, você quer dizer infinito. Infinito. Porquê? Porque o i vai ser sempre igual a 1. Ou seja, como vai ser sempre igual a 1, vai ser sempre 9,6, como vai ser sempre 9,6. Vamos estar sempre a fazer isto até ao final. Em versões do MATLAB antes de 2010, 2011, quando eu usava isto, o MATLAB crashava, se eu fizesse isto. Agora acho que não crasha, portanto vou experimentar. Okay?
Se repararem aqui, o programa nunca mais acaba. Ele diz aqui busy e nunca mais sai daqui. Porque o i é sempre 1. Eu para sair tenho que carregar em Ctrl+C. Antes isto crashava, agora já me deixa fazer isto. O que falta aqui claramente que é o que se chama incrementar o i, que é dizer qual é i mais 1 a cada iteração que passa. Pronto, e no final, esta terceira versão com o while também tem os 5 A's, como era suposto. Ok? Pronto, isto em termos do que se pode fazer com estruturas de controle. Mais coisas. Funções e scope variáveis. Ok, vamos fazer uma função. Desta vez vamos fazer uma coisa um bocadinho mais complicada, com uma função. Imaginem agora que eu quero fazer uma função muito simples para calcular uma soma, por exemplo. Ok? A minha função vai se chamar somar. Para fazer uma função, normalmente eu tenho que criar um novo ficheiro. Portanto, eu aqui vou criar um novo ficheiro. Vou aqui ao Home, vou carregar no new script e vou criar uma função. Eu posso arrastar isto cá para baixo e assim consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo, está bem? O nosso script em cima e a nossa função em baixo. A função deve ser pequenina, portanto eu vou deixar aqui. Então, eu vou só pôr aqui no nosso script uma coisa a dizer utilização de funções. Ok? Ok. Portanto, como é que nós vamos usar funções? Primeiro temos que criar uma função. Então, como é que se cria funções em MATLAB? Escreve-se function, depois escreve-se aquilo que esta função há de retornar. Vamos dizer que ela retorna uma coisa chamada result. E depois o nome dela. Portanto, se isto é uma soma, eu vou-lhe chamar parcela 1, vírgula parcela 2. Ora, o que é o result? Result, deixa-me pôr aqui. Result é o resultado da função retornado ao script que a chamou. Parcela 1 é o primeiro argumento da função. E parcela 2 é o segundo argumento de entrada. Vou pôr aqui parcela 2 é o segundo argumento de entrada. Ok? Então, se eu quero uma função result que soma a parcela 1 e a parcela 2, eu só tenho que dizer assim, result, que era a variável que vai sair, igual a parcela 1 mais parcela 2. Ok? E está feito, já temos a nossa função construída. Falta uma coisa importante, que é gravá-la. Reparem aqui que ela se está a chamar untitled ainda. Portanto, eu tenho que fazer Ctrl S e ele sugere-me logo um nome, que é o somar.m. E vocês não podem mudar este nome. Porquê? Porque o nome do ficheiro não pode ser diferente do nome da função. Se a função se chama somar, o ficheiro tem que se chamar somar.m. Portanto, gravem como ele sugere. Ok, já temos uma função, mas o que nós fizemos foi escrever um pedaço de código que nunca vai correr. Nós temos agora que chamar a função para executar este pedaço de código. Ou seja, eu posso dizer assim, vamos dizer que eu tenho um total igual a 0, para começar. E agora vou fazer um ciclo for de i igual a 1 até 5. E agora o que eu vou fazer é dizer que o meu total é igual ao somar. E o somar leva como primeira parcela o i, ou se calhar o total, e depois o i. Portanto, isto é uma espécie de fatorial, mas com somas e não com multiplicações. O que eu vou fazer é, o i vai valer 1, ok, então é 1 mais 0. Depois o i vai valer 2, então é 2 mais 1. Depois o i vai valer 3, é 3 mais 1 mais 2, e por aí fora. Okay? Nem sei quanto é que isto dá. Vamos ver no final quanto é que isto dá. Se eu fizer assim, o total dá-me 15. Ok? O que deve estar certo, porque se eu fizer aqui uma lista, se eu fizer aqui 1 até 5, ok? Isto é uma lista, e se eu fizer a soma disto, a soma dá 15. Portanto, se eu somar todos os elementos daquela lista, ou seja, se eu somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, dá realmente 15. Foi o que nos deu. Agora, uma coisa importante acerca das funções que toda a gente confunde, e tem a ver com o scope. O que é o scope? O scope é o espaço de memória onde as variáveis são conhecidas. Ou seja,
Eu, se calhar, em vez de pôr aqui o total, porque é que eu não... Opa, se calhar vou pôr o result. Ok? Portanto, em vez de escrever o total, eu posso escrever o result, porque o result está aqui na função. Se eu correr isto, o que é que vai... Ele vai dizer o seguinte, eu não sei o que é o result. Não sei se é uma função ou uma variável, mas eu não conheço isto de lado nenhum. Alguém me consegue dizer porquê? Está aqui declarado, olha aqui, result igual a parcela. Diga outra vez mais alto. Exatamente, ou seja, realmente declarou-se a variável, mas o sítio onde se declarou a variável foi dentro da função. Quer dizer que esta variável result só existe, só é conhecida dentro da função. Fora da função, que é no caso do script mais acima, a variável result não existe. Ok? Portanto, o result é uma variável diferente que só existe dentro da função. Chama-se, diz-se que o scope da variável result, o scope é, digamos, a largura do conhecimento, de quem tem conhecimento dela, é só dentro da função. Por isso é que eu não consigo usar aqui o result. Mas o que mais confunde as pessoas é que eu posso fazer coisas deste género. Ok? E agora? Agora já é a mesma coisa, ou seja, este total é o mesmo que aquele? Será que é? Se eu aqui, por exemplo, imprimir o valor do total, vocês acham que o total aqui dentro vai ser igual àquele? Pois, eu sei que isto confunde, e é por isso mesmo que estamos a falar disto. Porque o que está aqui a acontecer, e é a melhor maneira de confundir as pessoas, é chamar a duas coisas diferentes o mesmo nome. Ok? Portanto, eu estou a chamar a duas coisas diferentes, que é a variável, uma variável a quem eu estou a chamar total dentro do script principal, e outra variável que não tem nada a ver com a primeira, que é dentro da função, à qual eu também chamo total. E é isto que gera confusão normalmente. Ou seja, se quiserem parar de pensar num ciclo, ou seja, desculpem, vamos pensar nisto de forma mais simples. Então, se eu chamar a função somar e puser um A e um B lá dentro, e retornar um C, eu vou dizer aqui que o A é igual a 1, o B é igual a 2, e o C há de ser igual à soma dos dois. Portanto, se eu fizer isto, no final, eu tenho o C igual a 3, certamente. Ok? C igual a 3. Até aqui tudo bem. Já agora vou fazer aqui um CLC para não mostrar tudo o que está para cima, não nos interessa. Portanto, até posso mostrar aqui o A e o B. E o B. Okay? Portanto, temos uma variável A, temos uma variável B. O que acontece quando eu chamo esta função somar e ponho lá o A, vírgula o B, é que ele vai usar por ordem, vai fazer o seguinte, ele vai pegar, deixa-me aproveitar para desenhar, portanto, ele tem um espaço de memória separado para o script principal, ou seja, no script principal ele tem aqui um espaço de memória. O que é o espaço de memória? É o sítio onde ele guarda as variáveis e os valores correspondentes. Ou seja, quando eu aqui na linha 87 declaro a variável lá, ele diz, ok, então tens aqui uma variável chamada A que vale 1. Depois eu declaro a variável B, ok, tens aqui uma variável B que vale 2. Depois eu chego e ponho na linha 90, eu digo, olha, chama a função somar com A e com B. Ele diz, epá, a função somar, essa precisa, é uma função, portanto precisa de um espaço de memória só para ela. E daí o scope. O espaço de memória só para a função. Ok, vou criar aqui para ela. Este espaço de memória só para a função vai ter também variáveis e valores. Ok? A primeira variável chama-se total e vai ter o valor que é dado. Ora, o total está em primeiro lugar, o A está em primeiro lugar, portanto eu vou copiar o valor de A para total. Ou seja, vou copiar este ali. Vou pôr ali um 1. Ok? A segunda é a parcela. A segunda aqui é o B. Portanto, o segundo é o B. Ok, não há problema nenhum. Pego no 2 e ponho ali. 2 vai se chamar parcela. Eu vou escrever só P2 em vez de parcela 2. E depois no final ele vai dizer assim, ok, e agora ainda tenho mais uma variável chamada result, que tenho que criar. Result. Ok. E agora vou fazer aqui na linha 7, vou fazer o seguinte, vou fazer o total mais a parcela, 2. Então faço 1 mais 2 e o resultado vai para result, vou pôr aqui um 3. No final da função terminar a sua execução, que é depois de imprimir este total, a função vai dizer assim, olha, já acabei.
E o resultado está na variável result. E ele vai pegar aqui neste 3 e vai dizer assim, ok, então este C vai ser igual ao resultado da função. Mas este C já é do script principal. Portanto, eu vou dizer, há aqui uma variável C que vai valer o que valia o result. Vamos copiar para ali. Ok? E é assim que isto funciona. E depois, quando esta função somar acaba, este espaço de memória é apagado. Já não existe. É deitado fora. É transiente, é assim que se chama. É transitório. Pronto, e é assim que as coisas funcionam. Ora, se eu chamar ao total, portanto, se eu agora vier para aqui só para chatear, e chamar ao total, chamar o A, e à parcela 2 chamar B. Deixa-me mudar aqui. A mais B. Eu realmente parece que tenho a mesma variável lá, num lado e no outro, mas não, são coisas diferentes. O A do script principal é este, que não tem nada a ver com este que antes se chamava total, mas agora chama-se A. Ok? Podem, inclusivamente, ter valores diferentes. Pronto, e é assim que funcionam as funções. Diga. Acima do Y igual a 1. É CLC, que é um segurança. Isso é porque vocês ficou atrasado. Veja depois o vídeo. É para limpar o ecrã. Ok. Obrigado. Mas digo-lhe de outra maneira. Sempre que você não souber o que é que uma coisa é em MATLAB, escreve help, self e o nome da coisa. E ele diz, ok, esta limpa o comando Windows. Olha, essa é nova. Yeah. Obrigado. Você é campeão. 1 hora de atraso está ganhando. Então, funções, já falamos. Agora vamos à próxima parte. Ok, estruturas de dados. Esta é a parte mais complicada. E essa é que tem a ver com estes exercícios. Eu não sei se consigo acabar todos, mas a ideia é nós. Portanto, eu primeiro vou-vos falar de um programa. Deixa-me pensar aqui. Ok. A função, eu já fiz outra função, portanto, não vale a pena fazer. Este depois vocês podem fazer em casa. Ok, vamos fazer uma espécie de exercício 1.2. Portanto, nós vamos fazer grupos e vocês vão juntar-se com os colegas do lado. Se alguém não tiver computador, junte-se a alguém que tenha. E vamos fazer grupos de 2 ou 3. E temos cerca de 15 minutos para vocês fazerem um programa onde conseguem armazenar a informação de o nome do colega, a idade e o número mecanográfico. Ok? Portanto, é um programa onde vocês vão escrever estas coisas para 3 pessoas, o número mecanográfico, a idade e o número e o nome, e depois falamos. Portanto, 10, 15 minutos para isso, ok? Podem imprimir, sim, podem imprimir. Num fecheiro, num script MATLAB. Venham para aqui, por exemplo, juntem os dois. Pelo menos 2 minutos.
Não esqueci de dizer, não há faltas nesta do teórico prático, isso tem que vou passar por ele, mas há faltas nas aulas práticas, ok? Essa questão que eu quero que vocês tenham. É possível fazer de maneiras diferentes. Faça uma maneira que parece mais adequada. Depois vamos ter uma discussão sobre isso. Aquelas as universidades não ganham, pode estar acabada. Há quanto tempo é que vocês não vão? Eu tenho. Se calhar, depois da academia, para nós já vem já vem para cá, e tem junho. Quem é que falar? Ok.
Nem números, nem frases, nem em Marvel, em qualquer trabalhador, tem números, espaços, os números certos. Agora vai estar melhor, mas não é ver a televisão está a suportar. Quero fazer isto é utilizar com ar. Tem vocês. Vai ao Andrino, é que se não é. Vai ao Andrino, é este. Mas agora vou fazer agora que não sei. Só que temos várias vezes para saber. Vou tirar a primeira vez, vou dar a função. Então, vai para e ela não, primeira pessoa. Posso dizer uma coisa, já vou pensar. Eu agora pedi qual é? Havia fotos de espaço das idades. A secretária foi, isto é a maneira mais fácil. Depois de fazer meus trabalhos. Não, não é que eu não menos trabalho. Nada menos trabalho mental que é você. Veja, uma receita de tudo igual para todos, que era melhor. Tem você que alguma coisa? Já tem um ideia de fazer? Falta saber a versão. Pode ser, experimentem. E vocês, o que está muito chato de tentar ajudar? O que é que ele disse? Ok, continua. E é mais ou menos essas dificuldades. Ah, não. Vamos já ter estado diferentes, não é? Dos pais. Só para uma coisa não possível, mas não vale, mas isso acho que é bom considerar natural. Às vezes pode ter um problema, que é, eu nem penso, vou abaixar a cadeira. Não tem parte disso, faz um ponto descansar. E isso, às vezes, pode ser um bom para. Se eu tiver uns baixos de cabeça sem pensar, ele pode se enganar com similaridade. Mas se for um complementar, se quiser.
Ok, mal, mais 5 minutinhos, depois eu tenho tempo de conversar com vocês, ok? Mais 5 minutos depois. Ok, mal. Vamos então tentar falar um bocadinho em conjunto sobre isso. Eu sei que às vezes é difícil, mas quem estiver a conversar agora, pare, por favor, porque senão não dá para nós termos uma conversa em comum, ok? Quem é que já fez uma solução? Eu já vi várias pessoas, ele já fez, então partilhe lá o seu. Como é que você se chama? Sim, o seu amigo apontou para cima. Partilhe lá o ecrã. Partilhe lá o ecrã. E depois recomendo que deixe de ser amigo aí do colega da direita. Francisco. Então, Francisco, o que é que você fez? Ô, malta, mais uma vez, agora é a altura onde estamos todos a conversar em conjunto, portanto não dá para ter conversas paralelas, ok? Senão eu não consigo ouvir, eu tenho dificuldades em ouvir. Francisco, diga lá, então o que é que você esteve a fazer? Tentei criar um lance de dados uma precisão para depois fazer O que você está a dizer é, pedi ao ChatGPT, ele deu-me isto, eu copiei, fiz copy-paste e não percebo nada do que está aqui, é isso? Ah, mas eu não percebeu. Ok, fiz. Portanto, imagino que haja várias pessoas que também estejam na mesma lógica. E, mais uma vez, eu acho que o ChatGPT é muito boa ferramenta, não digo nada para não usarem. Malta, não digo nada para não usarem, mas o problema dele é que vos dá coisas muito avançadas e depois é difícil perceber às vezes. Portanto, o que estamos aqui a usar é uma rede de estruturas, que é, ao fim e ao cabo, a sugestão que eu vou dar no final, mas é digamos, o último estádio de complexidade na forma de representar a informação. Antes disso, ninguém se lembrou de criar variáveis? Tipo, como é que vocês dois chamam? Rafael e Isaías. Vocês não puseram idade de Rafael igual a 27. Idade de Isaías igual a... Ou seja, variáveis soltas para cada uma das coisas que queriam fazer. Podiam criar uma variável para cada coisa. Estão a pedir para escrever? Está bem, mas depois de escreverem, como é que guardam a informação? Ora, partilhem lá. Não tinha chegado lá.
Ok, ó Francisco, obrigado. Deixa-me só. Diga. Eu penso, pois, só uma variável não é tão fácil de organizar nem as coisas por categoria de pessoa, nem depois para fazer um grupo de armazenamento. Boa. Como é que você se chama? Mariana. Idade. Mariana. Você tem ar de ter 17, não é? E você aí do lado? Como é que se chama? Tomás. Idade. Tomás. Você tem ar de 70, não sei porquê. Vou por aqui 70. Ok? Nome. Tomás igual a Tomás. Nome Mariana igual a Mariana. Ou seja, realmente, a primeira versão seria guardar as coisas assim. Você realmente pensou nisto? Mais alguém pensou nisto? Isto é a forma mais óbvia para mim. Pois, eu também acho que sim. Se começaram por aqui, não tem nada de mal. Vocês estão a começar com programação e isto parece a forma mais simples. Qual é o problema disto? É que se nós tivéssemos, por exemplo, imaginem que eu quero somar as idades. Então eu digo total é igual a idade Mariana mais idade Tomás. Ok? E isto funciona. Se eu correr isto, não é clear, é sim, clear all para limpar as variáveis e aqui CLC. Se eu fizer isto, eu tenho a idade da Mariana, do Tomás, o nome dela e o nome do Tomás e o total é 87. Qual é o problema disto? É que isto não é expansível. Se eu agora não tiver só a Mariana e o Tomás, mas tiver mais 1000 pessoas, eu não consigo escrever não sei quantas 1000 linhas e depois fazer um somatório de 1000 coisas. Eu tenho que usar o que fiz há bocado, que é um ciclo for, uma repetição. E eu, para usar uma repetição, a única forma que eu tenho é, por exemplo, pôr isto num array. Ou seja, eu podia pôr aqui idades. Então, as idades seria... O primeiro valor seria o 17 e o segundo 70. Se eu puser isto num vetor, eu já consigo dizer que o total não é mais do que o idade 1 mais o idade 2. Ops, sorry. 2. E isto também funciona. Devia funcionar, se não funciona. É idades e não idade. Sempre que eu faço... Mesmo assim não previne a dezena de serem 1000 pessoas. Previne, porquê? Já lhe vou tentar dizer, depois de descobrir qual é o problema aqui. Não é o conteúdo. Não. Invalid expression. Alguma coisa aqui que toma. Não estão paredes. Sim, pois, epá, eu venho do Python, em Python isto é assim, e estou sempre a confundir as coisas. É assim. Agora sim. Pronto. Ou seja, eu aqui digo que quero o primeiro elemento da lista do vetor de idades e o segundo elemento do vetor de idades. E você diz, então, mas e se forem 1000 pessoas? Se forem 1000 pessoas, eu hei de ter aqui 1000 idades. Neste caso só tenho estas, mas posso fazer um ciclo for, que com o total comece com 0. E vou de i igual a 1 até ao tamanho das minhas idades. Ok? O tamanho também pode ser, não o size, mas o len, é a mesma coisa. E então, eu aqui vou percorrer todos os elementos da lista e para cada um deles digo que o total é igual ao total mais o valor do elemento da lista, que é o idades de i. Ops, e lá dentro. Faz sentido? Portanto, eu em cada iteração do ciclo estou a somar ao total a idade desse elemento. Portanto, se isto for assim, o meu total tem que ser aqui ponto e vírgula e tenho que dizer, no final vou pôr aqui, total, para vermos qual é o total no final. Ele não sabe o que é o len, se calhar o len é todo o Python, mais uma vez eu, para size, vírgula 1, salvo erro. Eu acho que lá tem que ser a palavra toda. Eu faço assim, portanto, este vetor, está-se aqui a ver que tem uma linha e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E o size dá-me as linhas, o número de linhas e o número de colunas. Portanto, se eu puser vírgula 2, que era o número de colunas, ou seja, com isso eu vou ter um size de 5. É como quem diz, é como se eu estivesse aqui a escrever i igual a 1 até 5. Qual é a vantagem disto? É que se eu puser aqui mais um valor, por exemplo, 30, agora já não é 5, é 6, mas eu, se estivesse a escrever i igual a 1 até 5, tinha que mudar o 5 para 6. Como estou a escrever o size vai buscar o tamanho do vetor e já faz tudo automático. Agora é capaz de estar, vamos ver. Pronto, e o total de idades é 202. Com isto nós podíamos realmente representar a informação de forma melhor. O problema é que se representarmos esta informação assim, também havia outra que era a do número mecanográfico, não é?
eu podia pôr aqui número max e podia pôr aqui os números mecanográficos deste género. Ops, sorry. Qual é o problema disto? É que eu estou a guardar isto em vetores separados. Ora, se eu guardo isto em vetores separados, estou a abrir a possibilidade a quê? É que, na verdade, estes vetores não tenham todos o mesmo tamanho. Por exemplo, se vocês correrem isto, nós podemos aqui tentar analisar o tamanho do vetor idades e o tamanho do vetor número max. Okay? Se eu correr isto, vocês podem ver que eu tenho 6 idades e 7 números mecanográficos. E isto pode dar barraca. Imaginem vocês que eu queria fazer uma conta muito estranha. Na verdade, era dividir o número mecanográfico pela idade das pessoas. Então, o que eu vou fazer é dizer assim, olha, vou desde o i igual a 1 até ao tamanho dos números mecanográficos. Ok? E para cada valor, vou dizer assim, o elemento, vou dizer assim, disco, o elemento i, e eu vou pôr aqui o i, número do str i. Este número do str é uma função especial que faz o seguinte, reparem que eu aqui tenho texto. Ou seja, quando eu escrevo o elemento i, isso é texto. E quando eu ponho os parênteses retos de um lado e do outro, quer dizer que eu estou a juntar um pedaço de texto com outro pedaço de texto. Quer dizer que o que está aqui à direita, este número do str i, eu podia lá pôr só o i, mas se eu puser o i, este i não é texto, é um número. Portanto, eu não posso juntar texto com número, só posso juntar texto com texto. E por isso eu tenho que converter o texto i, perdão, o número i, em texto correspondente. E isso é o que faz a função número do str i. Portanto, se eu fizer assim, o elemento i, posso dizer aqui, fazer aqui a média, ou a divisão, igual a idades, perdão, primeiro número max de i, a dividir por idades de i. Okay? Se eu fizer assim, o que é que vai acontecer? O que é que vocês me dizem que vai acontecer? Portanto, eu vou primeiro dividir o 17.000, não sei quantos, por 17, depois o 70.000 por 70 e por aí fora, não é? Não, Vai dar o tamanho para passar à segunda. Quando chegar ao sétimo número mecanográfico, porque não há a sétima idade. Ok? Quando o elemento i é 7, eu não consigo, porque estou a tentar ir buscar a sétima idade, mas ela não existe. Portanto, isto é um dos problemas de ter vetores separados para cada coisa. É que depois eles têm que ter o mesmo tamanho, mas nós nunca sabemos bem se eles têm o mesmo tamanho. Okay? Mas há outras formas de armazenar a informação. Deixa-me só ver aqui se eu me estou a esquecer de alguma coisa. Há outras formas de armazenar a informação. Eu vi aí alguns colegas que usaram cell arrays, não foi? Aqueles das chavetas. Você foi um deles, não foi? Ora, partilhe lá. Não tinha chavetas no seu código? Foi você ou mostra então? Partilhe lá. Ok, João já está a partilhar. Você também foi ao ChatGPT ou não, João? Não? Então foi mesmo corajoso, caras. Então, você pôs ali N1, N2, N3. Portanto, aquilo é o quê? É o nome das pessoas? Ok. E você pôs o FM, que é de quê? De Francisco. Quem é o FM? Francisco Martins, ok. Você pode correr o programa, ele funciona? Olha, corre lá o programa. Funciona, fixe. Então, e o Francisco Martins, diga-me outro nome. Francisco Martins e antes ou depois? Outros nomes. O nome todo. Duval? Então escreva lá FDM, porque é Francisco Duval. Ou DV. Ok, vamos ver se agora funciona. Corra lá o programa outra vez. Por acaso funcionou. Às vezes não funciona quando são com tamanhos diferentes. Eu joguei que você tinha posto ali para serem tamanhos diferentes. Mas como é um string array, isto é uma lista. Na verdade, o que ele tem é uma matriz de 3x3 com elementos lá dentro. Isto pode ser, ou seja, o que está a fazer o colega é pôr, ao fim e ao cabo, uma mega matriz com todas as pessoas. E
nas linhas e todas as características nas colunas. Ok, pode ser. É uma forma de fazer. Uma das coisas que eu não gostei aqui, e já lhe disse há bocado, é que, por exemplo, imagina que eu quero fazer aquele exercício de somar todos os números mecanográficos, ou todas as idades. Como é que você faz aí? Tem aí debaixo da divisão, debaixo do ciclo for, tem um ciclo for que vê o tamanho Você está a dizer que é esta parte aqui, não é? em esta parte, Ok? faz a soma, que por acaso se já tem para contar, deve estar aqui em baixo. Ok, então você primeiro põe o soma zero ali em cima, depois faz um ciclo for que vai desde o i igual a 1 até ao número de idades que tem. Mas o número de idades, o que é este age? Este age não conheço. Ah, está aqui, é o age 1, 2, 3. Sim. Então, espera lá. Veja o que é que dá aqui. Oh, malta, mais uma vez. Um bocado de silêncio. Vocês não precisam cá estar. Se quiserem sair, podem sair. Mais uma vez. Repare o que é que você está a fazer. Você está a preparar umas variáveis que se chamam o n. E depois outras que se chamam o age. E depois outras que se chamam o número. E depois está a pô-las todas dentro da matriz. Porquê? Porque assim tem tudo juntinho. E depois quando eu digo, olha, mas já agora, vamos fazer umas contas sobre as variáveis. Você diz, epá, a matriz é uma confusão de caralho, vou usar todas as variáveis. Ou seja, isto é a prova de que a sua matriz com toda a informação, esta mega forma de armazenar, não dá muito jeito. Porque senão você tinha usado e não usou, não é? Portanto, esta também não é a melhor maneira. De qualquer maneira, ou seja, você basicamente usou não uma forma de representar a informação, mas duas diferentes. Ok. E depois fez aqui as contas da idade. Isto funcionou? Isto para mim não devia funcionar. Ok, agora já tenho ali numéricos. O problema da matriz é que você aqui, quando pôs lá a idade, eles ficaram textuais. Ou seja, você queria que eles fossem numéricos, mas a matriz impôs que eles fossem textuais. Portanto, o Cell Array também não é a melhor forma. Ok? Obrigado, João. Mais alguém fez isto de uma forma significativamente diferente do que vimos até agora? Não? Vocês aí atrás, como é que fizeram? Eu não me lembro. Ainda estavam a discutir. Sim, e vocês também. Digam coisas. Partilha um bocadinho. Como é que vocês se chamam? Martim, partilha aí para vermos. Olha lá, isto não é para chatear ninguém, é mesmo para conversarmos e discutirmos, porque as pessoas podem ter tido boas ideias, nem que não consigam chegar até ao fim, não é? Então, pode partilhar o colega, mas assim, eu não tenho que o aceitar, você entra automaticamente. É. Depois faltam vocês aí. Eu que quero assim, o colega do lado não pode mostrar isso? Coragem, pá. Normalmente as pessoas sobrevivem quando mostram o computador. Vocês estão aí. Estão com problemas técnicos? É porque eu também gostava de ver vocês aí atrás. Podem partilhar primeiro vocês. Ou a vossa solução é muito diferente? Não chegaram a ter solução? Eu posso partilhar. Acho que alguém sabe agora, já consigo perceber. Olha, eles já estão a partilhar. Depois já vamos. Ou foi você que começou a partilhar? Não, foram ele ali. Então vamos primeiro ali atrás. Então, o que é que vocês tentaram fazer? Pegámos um chat e tentar entender. O que é que ele está a fazer? E foi fácil? Perceberam alguma coisa que ele está a fazer ou não? Ok, portanto está a caminho de perceber, é isso que você está a dizer. Ok. Acho que está a usar a palavra lá. Isso eu acho que consigo ajudar. O que estamos aqui a usar, e o ponto importante aqui, malta, desculpem. O ponto importante aqui é esta palavra. Struct. Estruturas. Que é isso que vamos usar, ok? É o que eu acho mais interessante e é o que ele está a sugerir. O ChatGPT também surgiu aí para a colega que está de volta. Estruturas. Mostra você. Você queria mostrar? Mostra também.
Obrigado. Eu joguei que você tinha feito junto com a colega. Sim, até é igual. Só que ela já tinha. Sim, já mostrou. Foi a primeira a mostrar. Mas temos todo. Ah, não. Não, se tudo bem, bem. Ah, está bem, está bem. Então mostra lá. Pronto, acho que pronto, no início começamos por definir quantas pessoas vamos ter nesta estrutura, basicamente quantas linhas é que vamos querer, Uhum. com a pergunta quantos alunos desejam inserir, fazemos uma variável, depois, em baixo, onde diz iniciar uma estrutura, criamos a estrutura do que queremos dar neste caso print, ou mostrar no display, é a estrutura começar pelo nome, e depois o valor do nome à frente, a idade, depois, como a idade é um número, acabou por pôr o zero, porque acho que se fizéssemos as duas ligas, ele assumia como se fosse uma string, certo? Imagino que sim. Ok. Acho que esse é o valor por default. Ok, e depois o número no campo gráfico também com o valor à frente. Depois, usamos um ciclo de for Para perguntar. para fazer o preenchimento dos dados e para ele guardar os dados à medida que vai avançando de colegas. Sim. E depois imprimem ali os dados, não é? Certo. Ok. E depois, pronto, eu até já tenho aqui em baixo, respondemos depois às perguntas, quantos alunos desejam inserir, pomos 2, e depois, no último ciclo, ele faz um ciclo de 1 até o número de alunos que nós inserimos e apresenta em linha as 3 informações de cada aluno Ok. até aos 1000, se quisermos. Parece bem. Só para ver se você percebeu bem o que está aqui a acontecer. Então, se eu lhe disse, ok, então arranje-me forma de somar o total das idades todas. Todos os alunos. Como é que você faria? Poderia, neste caso, se calhar, criar uma função para depois também aplicar um ciclo. Mas consegue fazer? Pois, eu também acho que não. Mas Não. consegue tentar fazer? Tentar. Não tem mal se não conseguir. Isto, nós estamos mesmo a... Yeah. Vamos fazer. Dá para fazer dentro deste ciclo forte. Podem fazer dentro deste ou podem criar um novo, como preferirem. Ok, um ciclo forte tem que ser, que vai quê? Vai percorrer todas as pessoas, não é? A número. Ok, boa.